Queria compartilhar com vocês nessa noite, na verdade, terminando uma minissérie de mensagens que nós fizemos nesse mês de janeiro, esse primeiro mês de 2014, e o foco das nossas mensagens foi a vontade de Deus. No dia 5 de janeiro eu falei sobre a vontade de Deus e a igreja. No dia 19 eu falei sobre, no domingo passado, domingo retrasado, eu falei sobre a vontade de Deus e a igreja, na segunda mensagem dessa série. Na verdade, a primeira foi a vontade de Deus e a minha vida, como é que a vontade de Deus se relaciona com cada um de nós, pessoalmente. Depois nós falamos sobre a vontade de Deus e a igreja, porque também a gente precisa olhar sempre por esses dois aspectos, porque, como eu disse, a igreja, ela está no centro da vontade de Deus. Em todas as coisas, Deus colocou a igreja como centro de tudo. Para entender e para viver na vontade de Deus, nós precisamos entender o nosso papel, que Deus nos chamou dentro da sua igreja. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre um outro aspecto da vontade de Deus, que é a nossa parte. Todos nós temos, a cada dia, a cada instante, de fazer escolhas, tomar decisões na nossa vida. O que nós precisamos fazer para tomar as escolhas baseadas na fé? Creio que todos nós desejamos ser homens e mulheres de fé, que fazem as suas escolhas não baseadas no que o mundo pensa, nas pressões do mundo, o medo, que muitas vezes toma o nosso coração de assalto, mas tomar as decisões pela fé. Mesmo que a gente não consiga enxergar aquilo que vai acontecer lá na frente, mas baseado na fé que nós temos no nosso Deus, a gente faz as nossas escolhas. E para tanto eu escolhi um texto da Palavra de Deus que ilustra bem isso. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 29. Se você percebe uma pessoa do seu lado que está sem Bíblia, vai ser muito bom se você puder compartilhar a sua Bíblia com ela, de maneira que todos nós possamos acompanhar a leitura do texto. Hebreus, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 29. Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que já vivemos aqui nessa noite, porque já fomos edificados, mas precisamos ainda mais, ó Deus, de ser edificados pela Tua Palavra. Por isso, Senhor, vem sobre nós, através do Teu Santo Espírito, nos iluminando a compreender, ó Deus, as verdades que o Senhor tem para nós nessa noite. Faz isso, Senhor, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito. Por isso nós te pedimos, por isso nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tendo-os os egípcios foram tragados de todo. Ou melhor, tentando-os, os egípcios foram tragados de todos. A nossa vida é feita de decisões, desde as mais simples, que nós fazemos cotidianamente, diariamente, como aquilo que vamos comer ou aquilo que vamos vestir, até as escolhas mais sérias, como o rumo profissional da nossa vida, com quem vamos casar ou não, se vamos ter um filho a mais ou não, se vamos ter 2, se vamos ter 3. A nossa vida, ela é feita de escolhas. E diariamente somos então confrontados com possibilidades, com caminhos que se abrem então para nós, e nós precisamos então escolher entre um caminho ou outro.
Sem dúvida nenhuma, um dos aspectos da maturidade espiritual ou da maturidade cristã é a habilidade de tomar decisões corretas. Um cristão maduro é aquele, então, que tem a habilidade de fazer as escolhas e as escolhas corretas, evitando assim as consequências, evitando os contratempos, evitando as situações que, sem dúvida nenhuma, pode se levantar diante de uma escolha errada, diante de uma decisão errada, diante de um passo errado que nós damos na nossa caminhada. Por exemplo, quando Satanás nos tenta, a gente pode dizer sim ou não. E um cristão maduro, ele diz não à tentação de Satanás. Quando surge uma oportunidade de você testemunhar do amor de Deus, de você falar de Cristo para uma pessoa, ou você, baseado pelo medo, diz assim, eu não sou capaz, eu não sei o que eu vou falar, ou você com ousadia testemunha, com ousadia você prega. Isso é maturidade. Quando você tem algum tempo de sobra, e é claro que, infelizmente, isso hoje tem se tornado raro, nós, na verdade, precisamos sempre reavaliar as nossas agendas, mas sempre quando a gente tem esse tempo de sobra, ou a gente decide ler a palavra de Deus, ou a gente decide, por exemplo, ficar na frente de uma televisão, recebendo todo o lixo que penetra nas nossas mentes ou no nosso coração. No domingo de manhã, ou você decide acordar cedo, fazer o seu devocional, tomar o seu café e vir para a igreja estudar a palavra de Deus, ou você decide ficar na cama até tarde. Mas o fato é que essas escolhas, por mais simples que elas pareçam, elas vão demonstrar maturidade cristã ou não. As decisões, então, que nós tomamos refletem a nossa maturidade, ou o nosso nível de maturidade. A palavra de Deus nos exorta, meus queridos, a tomarmos decisões espirituais. Nós temos vários exemplos na sua palavra a respeito disso. Um dos exemplos vem através do próprio Moisés, que é o tema, ou que é o foco da nossa mensagem nessa noite. Lá em Deuteronômio capítulo 30, quando Moisés já estava chegando no final da sua jornada, ele exorta então o povo a fazer uma escolha. E o texto da palavra de Deus diz assim: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar, e vocês não forem obedientes, e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que entrar, e da qual vão tomar posse, depois de atravessarem o Jordão. Hoje, invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês vida ou morte, bênção e a maldição. Escolham agora a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz, e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque, a Jacó. Um outro exemplo que nós temos na palavra de Deus vem de Josué, um dos sucessores do próprio Moisés, que também, no final da sua vida, exorta o povo a fazer uma escolha de fé. Josué capítulo 24, versículo 15, a Bíblia vai dizer assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quer um outro exemplo? Elias, diante de uma situação do povo, em que o povo começou a se contaminar por esses mesmos deuses que Moisés e o próprio Josué haviam alertado para que eles não adorassem, eles começaram a adorar o Deus Baal. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim: Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo nada respondeu. Decisões espirituais. É isso que a palavra de Deus nos exorta a fazermos.
O texto capítulo de Hebreus que nós lemos, um trecho dele, é a chamada Galeria dos Heróis da Fé. E nele também nós temos exemplos de homens e mulheres que tomaram decisões baseadas na fé. Tomaram decisões certas, tiveram maturidade espiritual para tomar as suas decisões. Por exemplo, Abel escolheu oferecer a Deus um sacrifício mais excelente do que o sacrifício de Caim. Enoque, por exemplo, escolheu andar com Deus, em detrimento à corrupção, em detrimento ao desvirtuamento da sua geração, ao mundo que estava repleto de iniquidade naquela época. Noé, por exemplo, decidiu esperar em Deus e trabalhar para Deus, mesmo quando ele era alvo de chacota, e durante 120 anos ele fielmente construiu aquela arca, salvando somente ele e a sua família, e toda aquela geração pereceu nas águas do dilúvio. Abraão escolheu deixar a sua terra e ir para uma terra em que ele nem sabia onde que era, e que Deus só disse para ele: vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. No outro momento da sua caminhada, ele, confiando em Deus, não que Deus tiraria Isaac daquele altar, mas que Deus poderia ressuscitar Isaac no último dia, ele decidiu sacrificar o seu filho em obediência àquilo que Deus estava lhe falando. E o texto do capítulo 11 vai discorrer então falando sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, homens que decidiram confiar na promessa de Deus, ao invés de entrar numa situação de desespero e de frustração, mesmo estando diante da morte. Porque é interessante que o texto do capítulo 11 vai dizer que eles não viram o cumprimento da promessa de Deus, eles não viram Jesus, mas morreram acreditando nessa promessa. E por isso eles são considerados heróis da fé. Muitos exemplos, então, nós temos de que nós somos também exortados, de que nós somos chamados a tomarmos decisões na nossa vida cristã baseadas na fé. Por isso, queridos, eu posso assegurar para você que as decisões na sua vida, elas vão demonstrar pelo menos duas coisas. Se ou você tem sido atingido pelos dardos inflamados do maligno e a sua vida está literalmente em fogo, ou se você tem se protegido com o escudo da fé. Não é isso que Paulo vai dizer para nós lá em Efésios capítulo 6, versículo 16? Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Se a sua vida está em fogo, é porque você não tem usado o escudo da fé. É porque você não tem se defendido com as armas que Deus concede a você dos ataques inflamados do maligno. Então, diante do exemplo de Moisés, que vai então do versículo 23 até o versículo 29 que nós lemos, eu gostaria de apresentar a fé como sendo o elemento principal, norteadora de todas as nossas decisões. E a fé, ela nos ajuda então a aceitar algumas coisas e a rejeitar determinadas coisas. Uma fé que vai se manifestar então em escolhas sábias, em escolhas que são fiéis a Deus e aos ensinamentos da sua palavra, o que inclui rejeitar o caminho do mundo e assumir a nossa identidade como cristãos. É muito interessante porque Moisés não é alguém que a gente logo de cara pensa como um homem de fé, não é verdade? Moisés está associado ao quê? A leis, aos mandamentos, aos decretos. Moisés é o grande legislador do Antigo Testamento. E é muito especial então, e como foi especial para o povo de Israel, a Bíblia apresentar Moisés como um homem de fé. E é muito interessante para nós a gente ser hoje abençoado então, através da vida desse grande homem de Deus, que viveu uma vida de fé e que vai nos ajudar então a também nós tomarmos decisões sábias na nossa vida. Por isso, queridos, eu queria rapidamente nesses próximos minutos apresentar 3 coisas que a fé rejeita e depois também apresentar 3 coisas que a fé aceita e que vão ajudar a mim e a você a tomar decisões sábias na nossa vida. Então vamos ver em primeiro lugar o que a fé rejeita. A primeira coisa que a fé rejeita nas nossas decisões, ou quando nós tomamos as nossas decisões baseadas na fé, é o prestígio
do mundo. Olha o que diz o versículo 24. Coloca para nós, não. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos entender um pouquinho esse versículo. Se você conhece a história de Moisés, você vai entender que Moisés, logo quando nasceu, a Bíblia diz que, claro, Deus já havia separado por uma grande obra, por uma grande tarefa, ele seria o grande líder do povo de Israel que tiraria o povo da escravidão do Egito, mas a Bíblia vai dizer também que os pais de Moisés viram que ele era uma criança formosa e por causa do decreto de Faraó que mandou matar todos os primogênitos do povo de Israel, porque eles estavam crescendo e se fortalecendo, e pelo temor de que esse povo se voltasse então contra os egípcios, Faraó decretou então matar todas as crianças do sexo masculino. Confiados então em Deus, Ana e Joquebede decidiram preservar a vida daquele menino. Moisés então, a partir disso, a gente lembra que algum tempo depois, numa decisão também de fé, a sua mãe coloca Moisés dentro de um cesto de juncos e coloca ali no rio, e a intenção dela foi que realmente a filha de Faraó, que se banhava naquelas águas, encontrasse aquela criança, tivesse misericórdia, de maneira que Moisés não fosse morto por causa do decreto do imperador, do faraó. E a Bíblia diz que exatamente isso aconteceu. Além do mais, a Bíblia diz que a mãe de Moisés colocou a sua filha para tomar conta da criança. E quando a filha de Faraó achou aquela criança, aquela menina também guiada por Deus disse: olha, eu conheço uma hebreia que tem leite que pode amamentar essa criança. E claro, a filha de Faraó não podia dar leite, não existia leite em pó naquela época. Ela manda chamar essa mulher. E Deus então devolve Moisés para sua mãe e para o seu pai. De maneira que a Bíblia diz que ele ficou um determinado tempo recebendo as instruções, os ensinamentos, os parâmetros e os estatutos, as leis, os decretos do seu povo dentro da sua casa. Então Moisés teve 2 parâmetros de educação. Primeiro, na primeira parte da sua vida, ele foi educado pela sua mãe. Não sabemos exatamente quantos anos foram, porque a Bíblia não vai nos dizer isso. Mas a gente entende que foi o suficiente para que ele crescesse com amor pelo seu povo, para que ele crescesse aprendendo a lei de Deus, para que ele crescesse crendo na aliança que Deus havia feito com o seu povo, com os patriarcas, para que ele crescesse aprendendo a descansar nas promessas messiânicas que Deus havia feito ao povo de Israel. Além da educação cristã, Moisés também recebeu uma instrução nos conhecimentos e nas artes e nas ciências egípcias. Existe um texto de Atos, capítulo 7, 22, quando Estevão estava fazendo a sua defesa, uma pregação diante do Sinédrio, e ele vai contando a história num arrazoado lindo que eu queria incentivar você a ler depois do capítulo 7 de Atos, contando a história do povo de Israel, e quando ele fala de Moisés, ele vai dizer assim no versículo 22, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então, além da sua criação hebreia, Moisés também recebeu uma educação egípcia. Eu creio, queridos, que essa educação ela foi fundamental para que Moisés se tornasse o grande líder, o grande guia do povo de Israel. Da mesma maneira que Paulo, a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel, recebendo toda a cultura helênica da sua época, toda a cultura grega. Da mesma maneira, Deus usou esse conhecimento para que Moisés se tornasse o grande líder que ele se tornou daquela nação. Mas é interessante que chegou um momento da sua vida que Moisés se viu diante de uma decisão. E a decisão era continuar na corte de Faraó, sendo prestigiado como filho da filha de Faraó, ou assumir o seu posto, o seu lugar, o seu chamado como líder daquela nação, por uma obra que Deus havia prometido, que tiraria o povo do meio da escravidão do povo egípcio. Moisés já era homem feito, e o texto diz isso. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe, queridos, o que nós aprendemos aqui é que, para Moisés, o prestígio do mundo não era o mais importante, mas o cumprimento da vontade de Deus. E ele preferiu ser chamado de escravo ao ser chamado de filho da filha de Faraó. E muito provavelmente,
o sucessor do trono egípcio. O maior homem da terra naquele tempo, porque a nação egípcia, a exemplo dos gregos, algum tempo depois, era a nação que conduzia, que tinha todos os ensinamentos, toda a cultura, era a nação mais desenvolvida da sua época, e ele simplesmente declinou de ser talvez o segundo ou terceiro homem mais importante do Egito, e preferiu ser chamado de escravo, junto com o seu povo, porque ele cria nas promessas de Deus. E é exatamente isso que faz com que nós, ou eu e você, possamos ser considerados grandes aos olhos de Deus. O mundo vai avaliar a cada um de nós, ou vai avaliar a nossa grandeza pela família a qual nós pertencemos, pelo dinheiro que eu e você a gente possa ter, pela nossa educação, pela nossa posição. Mas é interessante que quando nós olhamos para Jesus, Jesus considerou um homem grande, e esse homem foi João Batista. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 11, nós encontramos o que fazia Jesus considerar João Batista grande. Porque quando a gente olha para João Batista, ele não era de uma família importante. O seu pai era um sacerdote, mas um sacerdote sem expressão naquela época. A sua forma de comer e de se alimentar, ou de se alimentar e de se vestir, mostrava também que ele vivia uma vida muito simples, porque a Bíblia fala que ele se vestia de pele de animais e se alimentava de gafanhoto e mel. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha posição, ele não tinha status. Mas Deus considerou João Batista grande. E quer saber por quê? Mateus capítulo 11, versículo 11, nós encontramos isso. Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que eles. E Jesus, nesse mesmo texto, ele vai descrever as características, então, que mostravam que João era grande aos olhos de Deus. Porque João era obediente, João era cheio do Espírito, e João era instrumento de conversão de muitas e muitas pessoas. Você quer ser grande aos olhos de Deus? Não olhe para o mundo, não olhe para o prestígio que o mundo oferece, mas olhe para Deus. Porque o prestígio diante de Deus, ele é totalmente diferente do prestígio e dos valores que o mundo nos apresenta. E a pergunta que fica aqui é exatamente essa: será que as nossas decisões mostram grandeza e prestígio diante de Deus? Eu não preciso do prestígio do mundo, mas eu preciso e eu quero ter o prestígio de Deus na minha vida. Eu quero ser considerado grande aos olhos de Deus, não aos olhos do mundo. E a pergunta que, claro, cada um de nós precisa fazer é essa: será que as minhas decisões mostram que eu sou grande aos olhos de Deus? Quando eu penso hoje nas nossas crianças, nos nossos jovens, eu vejo que também elas são desafiadas, assim como Moisés, porque também as nossas crianças, os nossos filhos que estão dentro da igreja hoje, recebem 2 parâmetros de educação. Recebem os valores da palavra de Deus dentro dos seus lares, dentro da igreja, mas recebem uma educação que é totalmente diferente lá fora. Uma educação que, inclusive, em alguns momentos se confronta com os valores e princípios da palavra de Deus. E chega um momento em que o jovem, em que o adolescente cristão, ele precisa decidir qual é o caminho que ele vai seguir. Será que com ousadia ele vai manter a sua identidade como cristão, mesmo sendo motivo de chacota, mesmo sendo motivo de ser chamado de louco pelo mundo, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o mundo? Qual tem sido as nossas escolhas? Temos buscado o prestígio de Deus ou o prestígio do mundo? A segunda coisa, queridos, que a fé rejeita, que o texto nos apresenta, a fé rejeita, além de rejeitar o prestígio do mundo, ela também rejeita os prazeres do mundo. No versículo 25 e 26, nós encontramos o texto dizendo assim para nós: ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés tinha ciência de que ele seria o grande libertador do povo de Israel. Por isso, para Moisés, ficar no palácio era pecar contra Deus, era pecar contra o seu povo, era esquecer-se da sua identidade, porque Deus já havia separado Moisés desde o ventre da sua mãe
para que ele pudesse realizar essa grande obra. Mas vocês pensam que foi fácil para Moisés tomar essa decisão? É claro que não, queridos. No palácio, Moisés tinha todos os prazeres que um homem podia desejar na sua época. No palácio, Moisés tinha todas as comidas deliciosas que ele quisesse ter, banquetes diariamente que eram servidos à mesa de Faraó. No palácio, Moisés podia ter todas as mulheres, as mais belas mulheres, hebreias ou egípcias, que ele quisesse ter, porque ele tinha poder para isso. No palácio, Moisés tinha toda a autoridade, porque ele era filho da filha de Faraó. E muito provavelmente, se ele tivesse continuado lá, ele ocuparia o cargo, ou o status, ou a posição de Faraó, de líder daquele povo. Mas a Bíblia diz que a escolha de Moisés foi outra. Porque o texto está dizendo que, no entretanto, Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres do pecado junto com o mundo. E sem dúvida nenhuma essa foi uma decisão de fé, porque Moisés não enxergava os prazeres transitórios que o pecado podia lhe oferecer. Ele enxergava a promessa de Deus. E aquilo que Deus havia separado para ele era muito mais prazeroso do que aquilo que o mundo podia lhe oferecer. Sabe, queridos, toda vez que eu olho para esse texto, eu gosto de chamar a sua atenção para uma coisa. O pecado é sempre uma coisa que dá prazer. A Bíblia é honesta em dizer isso. Aliás, esse texto nos diz claramente isso, que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a gozar dos prazeres do pecado. Até mesmo porque se pecado não fosse prazeroso, a gente não faria. Mas pecado dá prazer. Sexo é uma coisa que dá prazer. Dinheiro é uma coisa que traz prazer para nós. Status é uma coisa que dá prazer para muita gente. Mas a Bíblia está recheada de exemplos de homens e mulheres que caíram diante do pecado e sofreram consequências graves e drásticas na sua vida, porque o pecado ele é prazeroso, mas só por um momento. Só por um momento. Depois as consequências elas ficam, elas permanecem, e algumas delas elas permanecem a vida toda. Davi teve muitos prazeres com Batseba, porque a Bíblia diz que Batseba era uma mulher muito bela, muito bonita. Mas isso custou muitos dissabores a Davi e a sua família. E a Bíblia diz que por causa daquele pecado, o sangue nunca se apartaria, e a espada, ela nunca se apartaria da casa de Davi. E se você acompanhar a história de Davi, você vai ver que é exatamente isso que aconteceu. Estupro, traição, morte, dentro da sua própria casa, entre os seus próprios filhos. O pecado é prazeroso, mas as consequências deles são danosas, porque o pecado sempre produz morte. É por isso, queridos, que o pecado não recompensa, ou o pecado não compensa. É bem verdade, como eu já disse, que o mundo nunca vai entender por que você largou tudo, ou por que você largou os prazeres da vida, por que você largou a bebida, por que você largou as festas, por que você largou a promiscuidade, e você decidiu vir à igreja todo domingo, você decidiu orar, cantar músicas que para o mundo é estranha, dar parte do seu dinheiro para a igreja. O mundo nunca vai entender por que você tomou essa decisão, porque o mundo não consegue compreender. E saiba de uma coisa, se você confrontar o seu estilo de vida antigo, muito provavelmente você vai passar por perseguições. O mundo, com certeza, ele vai se virar contra você. Lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você virar as costas para o mundo vai perseguir você. É isso que te espera, é isso que te aguarda. Mas a decisão de Moisés, ela não olhou para os prazeres que o pecado podia lhe oferecer, mas olhou para a recompensa, para o galardão que estava lhe esperando na vida no porvir, na vida eterna. Alguém que escolhe pela fé, rejeita os prazeres do mundo, porque os seus olhos não estão nas coisas deste mundo,
mas estão nas coisas do porvir. Rejeitar os prazeres do mundo, queridos, implica trazer perseguições. E a pergunta que eu quero fazer nesse sentido para você é: você tem despertado a oposição do mundo através da sua forma de viver? Porque se você, pela fé, optar pelas riquezas de Cristo, saiba que momentos difíceis esperam você. E há muitos textos que nós poderíamos citar nesse momento. João, capítulo 15, de 18 a 21 palavras do nosso Senhor Jesus, ele diz: se o mundo os odeiam, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se vocês me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecerem a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. O mundo tem odiado você? Se tem odiado, isso mostra que suas escolhas têm sido escolhas de fé. Mas se você não tem despertado a ira e a cólera do mundo, é melhor você começar a avaliar a sua vida. Ou você precisa avaliar a sua vida, porque ser seguidor de Jesus implica em romper com o mundo e ser perseguido por ele. É isso que a palavra de Deus nos diz. Deus está chamando você para sair do sistema, querido. Deus está chamando você, meu jovem, minha jovem, a sair do sistema. Você não deve se moldar com os padrões desse mundo. Esse mundo não deve ditar a forma como você se veste, o cabelo que você tem que usar. Se você deve ou não fazer sexo antes do casamento, por causa das pressões, por causa daquilo que vão dizer de você. Se você deve ou não, ou se você deve ir para as festas, porque um jovem de verdade tem que gozar dos prazeres do mundo. Esse mundo não pode dizer aquilo que você faz. Porque, como já vimos, os prazeres do mundo são pecados e eles trazem destruição para nós. A terceira coisa, queridos, que a fé rejeita são as pressões do mundo. Além de rejeitar os prazeres, além de rejeitar o prestígio, a fé também rejeita a pressão do mundo. Versículo 27 desse capítulo 11, a Bíblia diz: foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. No momento em que ele se posicionou e a sua decisão foi ficar ao lado do povo de Israel, o grande faraó se tornou não mais o seu avô, mas se tornou o seu maior inimigo. Ele se levantou contra o homem mais poderoso da sua época. E a partir daquele momento ele começou a ser perseguido. Porque Moisés, entendendo o chamado de Deus, ele começa então um processo para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés não agiu pelo medo. Moisés agiu pela fé. E há algo muito importante que nós precisamos entender aqui, queridos. O medo é uma das pressões mais difíceis que nós temos de suportar na nossa vida. Eu falei sobre os heróis da fé no capítulo 11, citei alguns exemplos de atitudes e decisões que eles tomaram. Mas alguns desses mesmos homens, baseados pelo medo, tomaram decisões horríveis na sua vida. A Bíblia diz que Abraão, por exemplo, em 2 ocasiões mentiu que Sara era sua mulher, com medo de ser morto por causa dos seus inimigos. Isaac, o seu filho, fez a mesma coisa. Por medo, Esaú fugiu do seu irmão Jacó, fugiu do seu irmão Esaú porque temia pela sua vida. Por medo do povo, Arão cede às pressões e faz um bezerro de ouro, porque achava que Deus havia virado as costas para ele, porque Moisés já havia 40 dias que estava ali naquele monte, levando o povo ao sincretismo, levando o povo à adoração de ídolos. Por medo, Pedro, o grande apóstolo, negou que era discípulo de Jesus. Mas Moisés fez diferente. Moisés se apoiou na fé e não no medo para tomar as decisões da sua vida, para não ceder às pressões que com certeza estavam sobre a sua vida no momento em que ele toma essa decisão. A expressão
que o texto nos diz que ele permaneceu firme como aquele que vê aquilo que é invisível, faz uma referência àquele momento especial na vida de Moisés, quando ele então tem a visão da sarça ardente, aquele ramo daquela árvore que não se queimava e que simbolizava a presença de Deus naquele lugar. O grande problema, queridos, é que muitas vezes na nossa vida, as nossas decisões não são baseadas na fé, mas são baseadas no medo. Infelizmente, muitas vezes nós deixamos de falar de Cristo por medo de perder as amizades. O que é que vão falar de mim se souberem que eu sou um cristão? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar ao meu respeito a partir do momento em que souberem que eu sou um cristão? Por medo, a gente deixa de testemunhar de Jesus porque a gente acha que a gente não vai saber o que nós vamos dizer no momento em que uma pessoa fizer uma pergunta que talvez seja difícil para nós. Deixamos de vir ao culto porque temos que ir na festa do trabalho. E por medo de perder o emprego, então, eu tenho que me submeter a tudo aquilo que a minha empresa me exige, porque eu tenho medo, e eu não posso ficar sem o meu emprego. E por isso, cada vez mais, eu vou me afastando dos trabalhos da igreja, porque cada vez mais eu tenho que obedecer aquilo que a minha empresa diz. Quantos e quantos jovens hoje que ingressam no mercado de trabalho e ingressar no mercado de trabalho, ao invés de ser bênção, se torna maldição em suas vidas? Quantos jovens que, ao ingressar no mercado de trabalho, deixam de ter tempo para as coisas essenciais, trabalham de manhã, de tarde, de noite, final de semana, porque eu tenho que construir a minha vida, eu tenho que buscar os meus projetos, os meus sonhos, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, eu tenho que comprar a minha casa, e aí se envolvem numa roda gigante, numa roda viva, de um ativismo, e aí cada vez mais deixam de buscar a Deus, deixam de estar em comunhão com Ele, deixam de vir à igreja. É pelo medo que, por exemplo, uma moça cristã, que tem o desejo e o anseio de casar, e não encontra um partido dentro da igreja, sai para o mundo afora, buscando encontrar alguém, com medo de ficar sozinha, com medo de ficar para a titia, com medo de que o tempo passe e ela não realize o tão sonhado sonho do casamento. É por medo. Porque quem tem fé espera em Deus. E sabe que no momento certo Deus se manifesta. Aliás, nós precisamos dizer para os nossos jovens, não tenha pressa de se casar. O mundo não pode ditar para você qual é o tempo certo, qual é a idade certa. Mas você precisa fazer a escolha certa. Sabe, queridos, quando nós agimos pelo medo, nós não temos como tomar decisões de fé. E o medo impede que as nossas decisões sejam decisões de fé. Viver pela fé não é achar que sempre que vamos falar de Jesus para alguém, essa pessoa vai aceitar a Cristo na primeira conversa. Viver pela fé não é achar que no nosso emprego, o nosso chefe, os nossos colegas vão entender a nossa opção religiosa, não nos vão mandar embora, não nos vão caçoar, não vão ficar falando da gente. Viver pela fé não é achar que na primeira oportunidade Deus vai trazer um namorado cristão ou uma namorada cristã para você. Viver pela fé é permanecer fiel a Deus, mesmo sem saber o que Deus tem preparado para você. Aliás, nós precisamos dizer para os nossos jovens exatamente isso. Talvez o plano de Deus para a sua vida não seja o casamento, e você precisa aceitar isso, e que isso é melhor para você, porque é melhor ficar solteiro a vida toda do que entrar dentro de uma relação que não seja da vontade de Deus, trazendo prejuízos, ou para o seu casamento, ou para a sua relação com Deus, e que vão durar a vida toda. E é diante de Deus que você precisa buscar a direção para isso. Quando eu penso nisso, eu penso em Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles 3 jovens, amigos de Daniel, que escolheram, ou que julgaram que seria melhor para eles irem para a fornalha de fogo,
por Deus do que ficar de fora da fornalha sem Deus. Para eles era melhor serem queimados vivos, permanecendo fiéis a Deus, do que permanecer do lado de fora, sem a presença de Deus nas suas vidas. Mas além de a fé rejeitar essas três coisas, a fé também aceita três coisas. E essas eu rapidamente vou passar por elas, para a gente caminhar então para o final da nossa mensagem. O que é que então a fé aceita? Porque a fé rejeita as pressões do mundo, os prazeres do mundo, as pressões do mundo, mas a fé aceita também pelo menos três coisas que o texto vai nos indicar. A primeira coisa que a fé aceita é o plano de Deus. No versículo 23, nós encontramos o texto dizendo: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem de Deus. É interessante porque o texto vai então dizer que a fé foi dos pais de Moisés, porque eles viram que aquela criança era bonita. Talvez Deus já havia revelado a Ana e a Joquebede de que aquela criança era especial. Eles deviam fazer de tudo para preservar, porque ele teria um lugar muito especial na história de Deus no meio da sua nação. Os pais de Moisés não escolheram ou não esconderam Moisés simplesmente porque ele era bonitinho, mas porque Deus planejava usar aquele homem como libertador do povo. E eles devem ter, de alguma maneira, revelado isso a Deus. Por isso, Anrão e Joquebede assim o fizeram. Imagine a decisão de Joquebede de colocar aquela criança no rio. Um recém-nascido ainda, totalmente indefeso. É somente pela fé que a gente tem condições de fazer isso. E o que Deus fez? Deus honrou a fé dos pais de Moisés. Porque além de trazer o menino de volta, ou além de resgatar o menino do rio, deu para os próprios pais de Moisés a possibilidade de educá-los, de criá-los, de permanecer com ele durante um tempo. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Deus preparou e planejou um plano triunfante para cada um de nós. O que nós precisamos fazer é descansar nesse plano. É descansar sabendo que Deus tem algo muito especial para a minha e para a sua vida. O que nós devemos é cumprir a vontade de Deus, e cumprir a vontade de Deus é obedecer os seus mandamentos, certos de que essa obediência, assim como Anrão e Joquebede fizeram, vai nos conduzir então a um plano bom e perfeito que Deus tem preparado para nós. É isso que a Bíblia vai nos dizer lá em Romanos, capítulo 8, versículo de 28 a 39. E a palavra de Deus diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os justificou. E aos que justificou, também glorificou. O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E você, tem confiado no plano de Deus para a sua vida? Tem esperado de que no tempo certo, não o tempo do mundo, não o tempo seu, não o tempo que as pessoas entendem que deve acontecer, mas no tempo de Deus, Ele há de se manifestar, Ele há de se revelar para você, Ele há de mostrar o seu plano, que é um plano bom.
e que nada pode nos separar desse plano, que nada pode nos levar para longe dessa caminhada, a não ser nós mesmos, a não ser o nosso coração, que é falho, que é enganoso, que é limitado. Será que temos confiado em Deus? Ou temos confiado nas nossas próprias forças, na nossa própria provisão, naquilo que nós temos à nossa disposição? A segunda coisa, queridos, que a fé aceita, ou uma escolha de fé aceita, é exatamente a provisão de Deus. Olha o que diz o versículo 28. Pela fé Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos dele. Esse texto se refere à última praga, porque nós sabemos que a última praga, então, foi a morte dos primogênitos egípcios. Mas Deus disse que o povo precisava fazer algo, precisava aspergir sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, ao ver o sangue ali, o sangue do cordeiro, ele passasse e aquela criança ali daquela casa não fosse ferida. E aí você vai dizer assim, mas o que é que tem de mais nesse texto? Queridos, Moisés podia dizer assim, nós somos o povo escolhido de Deus, eu não preciso dar a orientação dessa forma, se a pessoa passar sangue ou não, isso não vai fazer diferença, porque nós somos o povo de Deus, e Deus não seria capaz de matar os primogênitos do seu próprio povo, mas foi isso que ele fez? Não, ele obedeceu e ele orientou o povo para que o povo obedecesse. E ele vai dizer que naquele dia nenhum primogênito hebreu morreu, porque eles foram obedientes à voz do Senhor. Por mais simples que pareça a ordem que Deus havia dado, Deus sempre requer de nós uma obediência completa, uma obediência fiel. A gente lembra que no outro episódio da própria vida de Moisés, quando Deus orientou que quando o povo reclamasse, ele batesse uma vez na rocha e daquela rocha sairia água para que o povo pudesse beber. A Bíblia fala que por causa do tanto falatório do povo, Moisés bate quantas vezes na rocha? 3 vezes. Deus havia mandado bater uma, ele bateu 3. Sabe qual foi a consequência disso? Moisés não entrou na terra prometida. Naquele dia Deus disse para ele, olha, essa geração toda, você e essa geração, vão perecer no deserto. E a Moisés só foi dado um deslumbre, uma vista panorâmica da terra. Mas ele morreu ali no monte e não pôde se apossar da promessa de Deus para a sua vida. Queridos, precisamos confiar que o sangue de Cristo é a provisão de Deus para nós, que o Evangelho da cruz ele é suficiente para a vida do crente, que na cruz de Jesus nós fomos libertos de toda a condenação, de toda a maldição do pecado. Precisamos crer nisso. Não podemos crer naquilo que muito se diz, infelizmente em muitas das igrejas, que recaem maldições hereditárias sobre a nossa vida. Precisamos crer no Evangelho da cruz, na suficiência de Jesus para a nossa vida. Não precisamos buscar amuletos, não precisamos buscar subterfúgios, algo que precisa ser complementado à obra de Cristo. Cristo é suficiente, Cristo nos basta. A provisão de Deus para nós é total, e na cruz nós somos libertos de toda a maldição do pecado, porque Romanos capítulo 5, versículo 21 diz que os que estão em Cristo já estão libertos, ou nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Na cruz, quando eu confio integralmente em Jesus, eu sou liberto. E o diabo, ele não tem direito de reivindicar nada sobre a minha vida, porque agora eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Precisamos confiar na provisão de Deus. A última coisa, queridos, que o texto nos apresenta, é que a fé aceita a promessa de Deus. O versículo 29 do texto de Hebreus capítulo 11 vai dizer: foi pela fé que os israelitas atravessaram o mar vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. A gente vê nesse verso que o verso se refere ao povo de Israel, mas a gente precisa lembrar que a postura de Moisés ele foi determinante, porque o texto diz que quando o povo chegou diante do mar,
Moisés não havia tocado ainda nas águas para que as águas se ajuntassem de um lado e de outro, e aquela coluna enorme de água retida pelo poder de Deus para que o povo atravessasse. O povo olhou para trás e viu que os egípcios estavam chegando, começou a murmurar, começou a se amedrontar e dizer: foi para isso que você nos trouxe aqui, para a gente morrer diante do mar, ao fio da espada do povo. Houve murmuração e o povo colocou Moisés na parede. Imagine, a Bíblia fala que 2 milhões de israelenses saíram do Egito naquela época. Imagine um só homem contra 2 milhões de pessoas, com pânico, com medo. Mas a postura de Moisés, ela foi fundamental, porque Moisés cria na promessa de Deus. Moisés simplesmente diz para o povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão o que os egípcios veem. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Naquele instante ele toca a água, o mar se divide e o povo atravessa. E a Bíblia diz que os egípcios então também começam a travessia do mar. Mas porque eles não tinham a mesma fé do povo, eles foram tragados pelas águas daquele mar. E todos eles morreram ali, Faraó e os seus cavaleiros, naquele mar, de maneira que os hebreus nunca mais viram os egípcios na sua frente. Sabe, queridos, viver pela fé é crer na promessa de Deus sobre as nossas vidas. E a promessa dele é que Ele estaria conosco todos os dias. Mesmo diante dos perigos da caminhada, mesmo diante das situações difíceis que se abatem sobre nós, até que um dia, à semelhança do povo de Israel, nós também possamos chegar à terra prometida, à nossa Canaã celestial, ao lugar em que Jesus está preparando moradas eternas para cada um de nós. O que nós podemos confiar é que, mesmo que coisas ruins aconteçam na nossa vida, como o texto de Romanos que nós lemos, capítulo 8, Deus está trabalhando em todas elas. E todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, elas cooperam para o nosso bem. Concluindo essa mensagem, o que eu poderia dizer para você é exatamente isso. Quanto maior o apego a Jesus Cristo, maior é a dedicação para as coisas de Deus e menor é a atração às coisas do mundo. Deixa eu repetir para você. Quanto maior apego a Jesus Cristo, maior é a dedicação para as coisas de Deus e menor é a atração às coisas do mundo. Assim como Moisés, você também hoje precisa fazer uma escolha. Ou seguir o caminho de Deus, rejeitando os prazeres do mundo, mesmo que esses prazeres sejam divertidos, para que no final você experimente as delícias que Deus tem preparado para você no novo céu e na nova terra. Ou continuar fazendo decisões baseadas no prestígio do mundo, na pressão do mundo, nos valores do mundo. Será que as suas decisões hoje refletem que você tem buscado as coisas que são do alto? Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 2 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que você tem buscado? Aonde está o seu pensamento? O que é que tem baseado as suas decisões? Avalie a sua maturidade espiritual, queridos, pela escolha que você tem feito. Lembre-se, a fé rejeita o prestígio, os prazeres e a pressão do mundo. Por outro lado, a fé aceita os planos, a provisão e a promessa de Deus. Será que a sua vida está repleta de escolhas de fé?